Então, hoje eu e a Eduarda, nós vamos falar um pouco do equilíbrio ácido básico. Então, o que é esse equilíbrio básico no nosso organismo? Ele viabiliza o funcionamento harmonioso do nosso metabolismo, qualquer que seja a condição vivenciada pelo ser humano, seja em repouso, em exercício físico, em alguma condição patológica. E isso se dá pelo controle da concentração de íons H+ no nosso organismo. Ou seja, é o equilíbrio entre a produção e a remoção de H+ dos meios intra e extracelular. Então, várias células do nosso organismo participam desse controle, e em especial aquelas que ficam situadas nos rins, nos pulmões e no sangue. E o que é esses H+ que a gente fala? Eles são íons de hidrogênio, que são reconhecidos como prótons livres e são liberados do átomo de hidrogênio. Quimicamente, essas moléculas têm a capacidade de liberação de íons H+ no meio e estão situadas nos ácidos. Um grande exemplo da liberação de íons H+ durante o exercício físico é a hidrólise da molécula de trifosfato de adenosina, né? Que é o ATP, e ele gera energia. Por outro lado, aquelas que são capazes de receber os íons H+, eles são conhecidos como base. Então, durante o exercício físico, nós podemos destacar os íons do bicarbonato, os íons de fosfato e algumas proteínas e peptídeos como receptores de íons H+. Esse sistema receptor de íons H+ é conhecido como sistema tampão, e ele que é o responsável pelo equilíbrio ácido básico do nosso organismo. Então, vamos conhecer um pouco desse sistema tampão, né? O que ele faz? Ele controla a concentração desses íons H+ nos meios intra e extracelular. Ele é um tampão, é qualquer elemento que tem a capacidade de se ligar reversivelmente com esses íons H+. Como a concentração de íons H+ é normalmente muito baixa em ambos os meios, é habitual apresentá-la na escala logarítmica, que nós conhecemos como o famoso pH, né? Então, o pH e o H+, eles são variáveis inversamente proporcionais. Eles controlam o pH de um determinado meio, seja intra ou extracelular. E o sistema tampão deverá controlar essa concentração de íons. Apesar do valor do pH dever ser controlado, ele apresenta diferentes valores em cada compartimento do nosso corpo. Então, depende da necessidade metabólica do local. O pH ele sofre alteração em cada parte do nosso organismo, né? Então, dessa forma, a acidose metabólica é os valores abaixo de 7,4 e a alcalanose metabólica é aqueles que ficam acima do 7,4. Durante o exercício físico, há um aumento dessa taxa metabólica nos tecidos, e especialmente no músculo esquelético. Então, submete uma condição de acidose metabólica, né? Em casos de exercício físico extenuante, muito acima do normal, o valor do pH intramuscular ele pode alcançar valores entre 6,2 até 6,4. Aí aqui eu coloquei uma tabelinha mostrando o pH em diferentes locais do nosso organismo, né, para ver a variação que temos. O quadro de acidose metabólica, ele deve ser estritamente controlado, inclusive nas condições de exercício físico, porque os efeitos que causa pode causar uma sobrecarga respiratória, que é uma hiperventilação, pode causar náuseas, pode causar vômitos, e o aumento da concentração de potássio no meio extracelular. Então, diminui a responsabilidade das catecolaminas, diminui a contrabilidade do miocárdio e inibe o funcionamento da via glicolítica. Então, diminui a liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Ainda nesse sentido, especificamente em relação aos músculos esqueléticos, o aumento da concentração de íons H+, ele prejudica no desempenho, porque ele reduz a capacidade enzimática aeróbica e anaeróbica na produção de energia do nosso organismo. Então, por muito tempo, um dos maiores culpados por essa acidose metabólica que ocorre durante o exercício físico foi o ácido lático, que a partir da sua dissociação libera uma quantidade significativa, né, de íons H+ no meio, que levam a um abaixamento de pH e inibe sua função. Portanto, agora nós vamos entrar
conhecer esse sistema tampão no meio intracelular e no meio extracelular. No meio intracelular, os responsáveis por fazer esse sistema tampão são as proteínas, os peptídeos e alguns íons, como o íon de fosfato, além das mitocôndrias. A hemoglobina tem um papel importante nesse sistema, porque é uma proteína que reside dentro das hemácias e controla 40% desses íons, que são produzidos no metabolismo, sendo sua função final de entrega desses íons para os pulmões e para os rins. Essa capacidade tamponante que tem a hemoglobina se faz presente principalmente quando a proteína se depara com um ambiente que haja uma elevada atividade metabólica, como é no músculo esquelético durante exercício físico. Então, nesses locais, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio diminui, ao mesmo tempo que aumenta a afinidade pelos íons H+. Outra molécula muito importante no controle ácido básico é a carnosina. Atualmente, algumas estratégias nutricionais competentes em aumentar a concentração intracelular de carnosina, especialmente no músculo esquelético, tem sido bastante discutido e testado, porque o seu tem um potencial ergogênico, né, que, especialmente em condições de exercício físico, que tem uma queda de pH, possa ser um fator desencadeador de fadiga. Por fim, outro sistema tampão que apresenta uma contribuição intracelular é as mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela produção aeróbica de energia, né? Então, o papel desempenhado pelas mitocôndrias, que acaba por contribuir para o controle ácido básico, está relacionado com o consumo contínuo de H+, durante a fosforilação, que graças ao próprio gradiente de prótons formado no espaço de intermembranas a partir do funcionamento dessa cadeia respiratória. Já no sistema tampão extracelular, os principais sistemas básicos são o sangue, o pulmão e os rins. O sangue ele é responsável por combinar instantaneamente com os ácidos ou bases no controle de alterações drásticas do pH e é representado pelos íons de bicarbonato e pelas proteínas plasmáticas pela hemoglobina, né? Nos pulmões, eles regulam a remoção de CO2 do líquido extracelular por meio do chamado componente respiratório, né? Os rins, eles podem excretar a urina, tanto ácida quanto básica, de forma que regula a concentração extracelular de íons H+, por meio do chamado componente metabólico do controle ácido básico.